Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo vamos ver se o SNFF11, o fundo imobiliário da Suno, está valendo a pena com base em todos os pontos positivos e negativos que eu vou levantar aqui durante o vídeo inteiro. Comecemos então desde o início. O fundo imobiliário teve seu início em maio de 2021 e começou a ser negociado em bolsa de valores ainda em maio de 2021, ou seja, ele ainda não tem um ano de existência. Isso, na minha visão, é um ponto negativo. Vamos então aqui continuar, que ele é gerido, logicamente, pela Suno, né? E administrado pelo BTG Pactual. E assim como qualquer fundo imobiliário, ele também tem taxas. No caso, temos aqui uma taxa de administração de 0,78% ao ano e uma taxa de performance de 10% do QCD, o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários, é uma carteira teórica de fundos imobiliários. Mas beleza, olha só, continuando aqui, ele é um fundo imobiliário, por ser recente, ainda tem um patrimônio bem pequeno, beirando aí os 230 milhões de reais. Ele tem 2,5 milhões de cotas emitidas e atualmente mais de 30 mil cotistas. Aí eu até pensei que esse fundo imobiliário pudesse ter uma boa liquidez, né? Várias negociações. Mas quando eu fui olhar a liquidez diária dele do mês de fevereiro de 2022, eu vi que ele tem, na verdade, uma baixa liquidez, né? Poucas negociações se comparado, logicamente, a outros fundos imobiliários. Porque, ó, se a gente vê aqui no mês inteiro de fevereiro, ele teve em apenas um único dia um volume financeiro médio negociado diariamente superior a 1 milhão de reais. E quando a gente faz essa média aí do mês inteiro, ele não teve um volume financeiro médio negociado diariamente de 1 milhão de reais para cima. Então isso aqui, na minha visão, é outro ponto negativo. Mas como esse fundo imobiliário está crescendo bastante, porque a Suno é bem conhecida e aqui a gente já tem mais de 30 mil cotistas, é questão de tempo até esse fundo imobiliário começar a aumentar o seu número de negociações e, logicamente, ter aí uma boa liquidez. E geralmente, em fundos imobiliários novos, eu nem gosto de fazer aquela comparação com o IFIX, porque eu acho que é um prazo muito curto. Mas como a gestora colocou isso lá no relatório, vou te mostrar aqui, logicamente. Aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer sempre se manter antenado, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeos como esse, que tenho vários aqui no canal. Vamos então prosseguir para ver aí a performance do fundo. E temos aqui que desde o início do fundo imobiliário, ó, em maio, ele vem tranquilamente superando o retorno do IFIX e o retorno do Suno 30. Para quem não sabe o que é Suno 30, é um índice de fundos imobiliários da Suno. Então beleza, temos aqui um ponto positivo. Ele vem performando aí desde sempre, ó, o tempo inteiro acima do IFIX. Mas isso aqui é curto prazo. Eu gosto quando o fundo imobiliário já tem mais de um ano de existência, que aí, na minha visão, fica mais tranquilo fazer esse tipo de análise. Mas beleza, prosseguindo aqui então, vamos entrar dentro do portfólio do fundo para a gente ver onde que o fundo imobiliário aloca seus recursos, né? A gente já sabe que o SNFF11 é um fundo de fundo, ou seja, ele vive comprando cotas de outros fundos imobiliários. E atualmente ele está com a seguinte carteira. Vou abaixar um pouco. Eu gostei que a gestora colocou essa evolução aqui pra gente ver, né, acompanhar aí toda a evolução aí de alocação da carteira do fundo. E atualmente, de acordo aí com o último relatório que ela soltou, está dividido da seguinte forma: 6,7% em caixa, 19,84% em industrial logístico, 29% em papel, 10% em lajes corporativas, 10% em renda urbana, 13% em shopping e o resto está distribuído aí conforme você está vendo. Temos ali 4,04% em cotas de fundo, que particularmente eu nem vejo sentido nisso, já que esse fundo aqui já é um fundo de fundo, então aqueles 4% ali, na minha visão, eu não vejo sentido ter uma alocação dessa, mas enfim, a gestora sabe o que está fazendo. E aqui a gente tem todos os ativos que o fundo imobiliário possui. São cerca ali de 30 para 32 fundos imobiliários, são todos esses que você está vendo aí na tela. Eu dei uma olhada em todos, gostei aí da maioria dos fundos imobiliários, são bons fundos imobiliários, pelo menos em sua maioria. Logicamente, por ser um fundo de fundo, sempre vai ter aí um ou outro que a gente não gosta, né? Faz parte.
E em relação aqui às informações mais recentes do fundo, temos que desde o início ele vem distribuindo rendimento, ó, normalmente vem aumentando aqui porque logicamente ele estava alocando seus recursos, né? Hoje está praticamente tudo alocado. Temos aqui que desde o início dele ele já distribuiu R$ 5,75, o que dá um dividend yield de 6,79%. A expectativa é que, se ele continua entregando essa média de rendimento, que em 12 meses ele vai entregar R$ 6,90, o que dá um dividend yield de 8,15%. É um pouco maior do que 8%, então isso aqui acaba sendo um ponto positivo, mas tem um porém aqui, né, que esse dividend yield é menor do que outros fundos imobiliários do mesmo segmento, ou seja, de outros fundos de fundos. Mas, para confirmar aqui algumas informações, realmente ele possui ainda uma baixa liquidez. Olha isso aqui, ó, cerca de 5.000 negociações diariamente. Na minha visão, esse número aqui é baixo, então o fundo imobiliário logicamente tem uma baixa liquidez. Vem entregando dividend yield até razoável, vem crescendo aí, conforme eu falei, mas ele vem entregando menos do que outros fundos de fundos. Tem um patrimônio líquido pequeno, para quem não gosta aí desse tipo de coisa, já é aqui outro ponto negativo, cerca aí de R$ 230 milhões. Seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 92,28, mas atualmente, pelo menos na data que eu estou gravando este vídeo, ele está sendo negociado a R$ 84,70. E quando a gente divide o valor de negociação pelo valor patrimonial, temos aí um preço sobre valor patrimonial de 0,92. Ou seja, esse fundo imobiliário está com desconto de aproximadamente 8%. E agora que já vimos todos os dados mais relevantes e atualizados do SNFF11, vamos ver se o SNFF11 está valendo a pena. Então, como sempre, eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos. Como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro é que esse fundo imobiliário vem tranquilamente superando o IFIX, mas ele ainda não tem um ano de existência, então é um ponto aí a se ficar em alerta. Mas por enquanto está tranquilo, ele vem aí performando acima do IFIX. Outro ponto positivo é que ele é bem diversificado em mais de 30 fundos imobiliários. Logicamente, por ser um fundo de fundo, a gente tem aí essa segurança, né? E aí, outro ponto positivo é que, na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está com cerca de 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o último ponto positivo é que a gente viu lá, né? Se ele continua entregando essa média de rendimento que ele vem entregando, em 12 meses ele vai entregar mais do que 8% de dividend yield. Mas isso é menor do que outros fundos imobiliários que vem entregando 9, 10%, né? E quando eu falo dos fundos imobiliários, eu estou falando aqui, logicamente, outros fundos de fundos. Se for para comparar, a gente sempre tem que comparar fundos imobiliários do mesmo tipo e do mesmo segmento. Vamos então aos pontos negativos desse fundo. O primeiro ponto negativo, que na minha visão é o mais pesado assim, né, o que mais pesa aqui na minha decisão, é que ele é bem recente. Ele não tem nenhum ano de existência, então a gente não tem um histórico mínimo de performance dele de pelo menos 12 meses. E ainda, por ser recente, ele possui uma baixa liquidez. Mesmo que os cotistas dele estejam aumentando bastante, ele ainda possui uma baixa liquidez. Mas é questão de tempo até ele aumentar a liquidez dele. E o outro ponto negativo, ainda decorrente do fundo imobiliário ser recente, é que ele possui um baixo patrimônio, questão ali de 230 milhões de reais, um pouco acima de 230 milhões de reais. E muitas pessoas não gostam de fundos imobiliários que tem esse patrimônio líquido pequeno. Na minha visão isso nem importa não, mas aqui eu faço o vídeo para vocês, né? Não é para mim. Então aí, para quem não gosta desse tipo de coisa, temos aí um ponto negativo. Outro ponto negativo, que não é somente desse fundo, é de qualquer fundo de fundo, é que existe aí uma taxa sobre taxa, porque antes do fundo imobiliário pagar para a gente, ele desconta todas as taxas. Logicamente, esse fundo aqui, né, o SNFF11, ele vai pegar já descontado aí todas as taxas e ainda desconta as próprias taxas antes de repassar os rendimentos para a gente. Tem muitos investidores que não gostam disso, por isso que eu coloco aqui como um ponto negativo. E quando eu levanto, lembrando que isso aqui agora é a minha opinião e não é recomendação de investimento, mas quando eu levanto aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos do fundo, na minha visão, ele ainda não está valendo a pena. A gente tem fundos de fundos, na minha visão, que estão performando melhor. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, caso você queira dar uma olhada. É isso, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.